Ok. Ora bem, então vamos lá ver. Vamos então, vou-vos mostrar a imagem de GeoGebra e pôr-nos a trabalhar e, a par e passo pronunciem-se, ponham as questões, usem o áudio ou o chat como quiserem, mas eu acho que o áudio é melhor. Ora bem, então vamos lá abrir aqui uma folha de GeoGebra e ao trabalhar. Não é? Portanto, reparem que a primeira coisa que nós devemos fazer é definir HDN. HDN igual e por aí fora. E depois trabalhamos com HDN daí para a frente. E como sabem, este HDN não vai dar a sucessão, não vai dar o gráfico da sucessão, fizemos isso na aula anterior. Vai-nos dar a forma que define a função, depois usamos o comando sequence para construir os pontos do gráfico da sucessão. Esta parte é fácil. Okay? Bom, e a parte seguinte também não é complicada. E construir aquelas regiões que nós estamos a falar também não é complicado. Já tem um bocadinho de trabalho adiantado. Outra coisa importante que aproveito para chamar a atenção, portanto, como eu dizia, fazer com que quando nós deslocamos o gráfico, o eixo dos Y agora desapareceu, embora fiquem ali os números, mas já não é tão fácil de ver. E, por outro lado, se eu posso ver muitos termos de associação, mas este intervalo aqui fica muito, muito apertadinho, muito pequenino. Portanto, é conveniente nós fazermos duas coisas. É conveniente nós fixarmos os eixos aqui no bordo do ecrã para que estejam sempre visíveis e, por outro lado, é muito conveniente nós mudarmos a escala, de maneira a não termos uma escala monométrica, porque reparem que estamos a falar de, se eu aumentar isto agora, se eu aumentar esta coisa, ampliar, por um lado eu vejo aqui este intervalo, vejo com mais clareza, mas depois, reparem que tenho aqui, por exemplo, o n igual a 14, mas o n igual a 15 já só está acolá e só consigo ver muito poucos termos. E se mais aumentar isto, pior ainda. Portanto, não me interessa nada ver 13,1, 13,2, porque há um termo de ordem 13, há um termo de ordem 14, eu não vejo nada. Como é que eu resolvo isso? Resolvo isso usando uma escala diferente no eixo dos Y daquela que uso no eixo do X. Há uma maneira muito fácil de fazer isso, mas vamos começar já agora. Vamos começar por fixar aqui nas nossas opções do gráfico. Vamos lá ver nas opções. Portanto, podemos clicar aqui no espaço com o botão direito. Vamos ver o que é que devemos fazer em relação ao eixo. O eixo do X, vamos selecionar ajustar ao bordo da janela. Reparem, o efeito é que o eixo do X ficou aqui fixo, para nós podermos sempre ver. E vamos fazer a mesma coisa com o eixo dos Y. E assim temos sempre aqui o eixo, mesmo que a gente agora se desloque, conseguimos sempre ver onde é que estamos. Aqui está o 1.1, aqui está 0.9, está bem visível e por outro lado aqui também. Por outro lado ainda, se nós nos afastarmos, continuamos sempre a ver onde é que está o X, mesmo que a gente agora se afaste ou que ampliemos isto. Outra coisa que eu ia dizer é, vamos ampliar aqui este intervalo, mas não queremos o X a ampliar-se igualmente, senão isto não conseguimos ver nada. Então vamos, quando colocamos o cursor ali sobre o eixo dos Y, conseguem ver o cursor muda de forma, e se eu agora puxar, eu estou a alargar, estou a mudar a escala no eixo dos Y, mas reparem que o X fica na mesma. Então eu posso ter aqui o Y com uma escala muito diferente, posso fazer até o contrário aqui no eixo do X, porque não me interessa, só me interessa ver valores inteiros. E reparem que aqui de 0.9 a 1.1 está um intervalo bastante generoso e aqui é 1, 2, 3. Portanto, a escala é completamente diferente. E assim conseguimos ver melhor o que é que se passa. Por outro lado, termos os eixos visíveis também nos ajuda a ver a coisa. Ainda podemos apertar mais. A gente quer ver vários termos. Ainda não estamos a ver aqui os pontos que formam o gráfico da sucessão, mas isso é algo que vocês devem fazer igualmente àquilo que foi feito na aula anterior. Já fizeram o gráfico da sucessão, meus meninos? Conseguem ver
a questão que se perguntava aqui, vamos lá ver. Conseguem responder a esta pergunta? É só observar, não é? É só olhar para o gráfico e ver-se bem, mas pode-se também confirmar analiticamente a resposta que vocês obtêm. Reparem, para trabalhar analiticamente com a solução, talvez seja mais favorável vocês pegarem naquela expressão n mais 2 sobre n mais 1 e escrevê-la de outra maneira. Ajuda a ver, porque no fundo queremos comparar os termos da solução com 1 e se escrevermos aquela expressão de uma maneira que torna fácil comparar com 1, melhor. Vejam lá se a imagem que obtêm é algo parecido com isto. A primeira pergunta que aparece no texto é: quantos termos da solução estão fora da região R1? Isso pode-se verificar analiticamente, mas o boneco dá-nos logo uma ideia de quantos são. Ok, ora a Joana pede para repetir como é que nós aumentamos o Y sem aumentar o X. Ora, nós selecionamos aqui o botão de mover o gráfico, tem as setas nos quatro sentidos, e colocamos o cursor em cima do eixo dos Y, o cursor muda de forma, transforma-se numa setinha, e puxamos para cima para aumentar, ou puxamos para baixo para diminuir. E só o Y é que está a mudar e o X fica na mesma. Deu para ver, Joana? Professor, Sim. para dizer quantos termos se encontram fora da região R1, R2 e R3, pomos só o número ou vale a pena pôr o raciocínio? Porque basta contar os termos. Bom, por exemplo, vamos olhar, por exemplo, na região R1 temos aqui o gráfico à nossa frente, nós vemos praticamente a olho quantos é que são, não é? Portanto, Sim. nós vemos, por exemplo, o termo de ordem 8 está nitidamente fora, o de ordem 9 está ali na fronteira, mas isto é um intervalo aberto, portanto, o de ordem 9 está fora também. Portanto, podemos dizer assim, ok, são 9. Mas podemos verificar, e é útil até para depois, para o raciocínio seguinte, verificar porque é que assim é. A maneira mais natural de verificar que assim é nós começarmos por escrever o nosso HN de outra maneira, comparando com, porque reparem, o HN o que é? N mais 2 sobre N mais 1. Se fosse N mais 1 sobre N mais 1 dava 1, portanto, a maneira natural é reescrevermos aquilo como 1 mais qualquer coisa. Okay. Está a ver como é que é? Sim, sim. Pronto, portanto, se pusermos 1 mais qualquer coisa, é fácil depois comparar isso com 1,1 ou com 1,01, é só comparar a outra parcela e dá uma conta direta, não é preciso aqui estar a fazer nenhumas contas complicadas, a resposta sai-nos diretamente, é maior do que qualquer coisa para estar dentro da região e, portanto, daí tiramos os que estão para trás. Ok, obrigada. E para o relatório, mete-se, desenvolve-se o HDN, encontra-se um mais alguma coisa e depois compara-se ou metemos logo a solução? Sim, podemos, eu acho que basta ilustrar com um exemplo, por exemplo, ilustrar no R1 ou assim, não é preciso estar a repetir as contas todas, estar a escrever as contas para todos os casos. Ou então até pode-se dar a explicação depois mais à frente quando se pergunta para um delta qualquer se pode fazer aquilo, então dá-se uma resposta geral e não vale a pena estar a repetir o mesmo tipo de contas 3 ou 4 vezes. Está bem, boa. Obrigada, professor.
Ora, a Rita diz que a sucessão não aparece no GeoGebra. Ora bem, Rita, não sei se lembra que fizemos isso, fez a ficha anterior, não fez, Rita? Onde tínhamos a sucessão. E o que é que nós fazíamos? Fizemos o comando sequence, mas reparámos que para pormos aqui estes pontos, cada um destes pontos, isto é um ponto no plano R2, é um ponto que tem duas coordenadas. Tem uma abscissa e tem uma ordenada. E quais são as abscissas? A abscissa é o N e a ordenada é o H de N. Portanto, se nós pudéssemos só a sequência H de N, não vamos ver coisa nenhuma, vamos ficar com uma sequência de números, temos que pôr a sequência dos pares N, H de N. Experimente lá, Rita, a ver se agora já se ficou claro. Funciona? Se alguma coisa não estiver a dar, a gente tenta resolver. Já está a dar. Rita, já funcionou? A Inês diz que também estava a ter problema. Ok, a Inês está a tentar ajudar e muito bem, não é? Dizer que temos que escrever o par ordenado, é isso mesmo. É isso mesmo. Portanto, não temos apenas as sequências dos termos da sucessão, mas a sequência dos pontos par ordenado N, H de N. Continua sem dar, Rita. Então vamos lá ver. É capaz de dizer como é que está o seu comando de sequência. Se quiser, até, não sei se quer partilhar o seu ecrã, se quiser pode partilhar o seu ecrã. Aí está. Ok, muito bem. Já estou a ver o seu ecrã. O que eu não vejo é o que é no eixo do X, que valores é que temos. Se calhar é só uma questão de escala. Ok, está bem, já estou a ver. Portanto, está tudo certo, é só uma questão de alterar a escala. Portanto, experimenta aumentar a escala só no eixo dos y, agora já vemos mais termos. Repare que tem um termo com n igual a 1, um termo com n igual a 2, o que está perfeitamente certo. No meio não há. Ok, agora se nós aumentarmos, ok, podemos isso reduzir um bocadinho, e agora muda a escala para exatamente, não, para arrastar a folha gráfica, a parte de cima, a opção de cima, ok, e agora coloca o cursor em cima do eixo dos y, isso, e agora estique, puxe para cima, arraste para cima, mais, muito, não tenha medo, isso. Pronto, e se calhar, agora convirá se calhar temporariamente esconder o R2 e o R3, deixar só o R1 para visualizar melhor. Exato. Pronto, e agora assim já conseguimos ver, agora pode fazer a mesma coisa no eixo do X, se calhar encolher mais um bocadinho, se quiser. Portanto, o mesmo truque de colocar em cima do eixo e arrastar um bocadinho, e assim já conseguimos ver mais termos ao mesmo tempo e podemos alargar mais para ver isso mesmo. Ok, boa. Ok, muito bem. Estou a ver que assim é mais fácil, assim, se me mostrarem o que estão a fazer, eu posso mais facilmente perceber o que é que pode estar a correr mal. Portanto, assim como a Rita fez, podem, quem quiser partilhar, só tem que dizer porque aqui eu tenho que dar licença aqui do meu lado, mas dou com todo gosto e assim conseguimos todos perceber melhor o que é que se está a passar. Ora, o Tomás pergunta se há alguma forma de fixarmos os eixos. Sim, eu mostrei como fazer isso, eu vou mostrar novamente. Nós podemos clicar com o botão direito aqui, alguns em cima, é a maneira mais rápida de ir logo para as opções dos gráficos. Botão direito. Apenas para mostrar os valores positivos, ok. Eu penso que sim, vamos ver aqui nas opções. Só sentido positivo, talvez, aqui no eixo dos y, e só sentido positivo no eixo do x, e não, continuamos a poder andar por trás e para a frente. Aparentemente
não altera isso. Não altera isso, aparentemente. Daria algum jeito, Tomás, mas não estou a ver maneira de, digamos, de restringir. É só uma questão de nós também, onde nós nos posicionamos, ao fim e ao cabo. Mas percebo, dava algum jeito, efetivamente. Não estou a ver maneira de fazer isso. Se eu entendi bem a questão. Se não for isso, então pronuncie-se. Okay. Portanto, penso que está mais ou menos claro o que é que a gente precisa de ver, quantos termos estão fora. Se nós mudarmos, já agora, quando analisamos, por exemplo, o R2, pode dar jeito a gente esconder o R1 para vermos o que é que se passa. Visualmente, avançamos lá para a frente, poderá ajudar a gente a encolher aqui um bocadinho mais. Para vermos, bom, e aqui se calhar alargar um bocadinho mais. Reparem que aqui, só o olho pode não ser tão claro, porque os pontos começam a ser um bocadinho gordos comparados com isto. Podemos aumentar mais um bocadinho, mas pode não ser imediatamente claro só o olho. Vemos mais ou menos onde é que será, mas a conta que temos de fazer é muito simples em qualquer caso. Portanto, neste caso, nós só temos que ver uma desigualdade muito simples, comparar 1 sobre n mais 1 com qualquer coisa, com 1 sobre 10, com 1 sobre 100, com 1 sobre 1000, e a conta é perfeitamente trivial. Até podemos fazer o boneco com R3 e andar até lá à frente, mas mesmo sem fazer o boneco, acho que depois de fazermos o R1 e o R2, adivinha-se facilmente o que é que vai acontecer. Recapitulando, vamos ver onde é que nós nos encontramos. Portanto, esta parte, penso que nesta altura deve ser mais ou menos claro o que é que nós estamos a fazer. Há aqui duas perguntas-chave, que são estas duas últimas, a linha E e a linha F. A pergunta é, será que se pode fazer a mesma coisa com um outro intervalo qualquer? Reparem, no fundo, cada um destes intervalos são intervalos da forma entre 1 menos uma coisa e 1 mais uma coisa, 1 menos um décimo, 1 menos um mais um décimo, 1 menos um centésimo, 1 mais um centésimo e por aí fora. Será que eu posso verificar o mesmo tipo de propriedade se eu puser um intervalo com um raio qualquer? Será que, dado um intervalo da forma 1 menos delta ou 1 mais delta, vamos ter o mesmo tipo de condição? Ou seja, vai haver um número finito de termos que ficam fora e depois todos os outros termos ficam dentro? Sim, porquê? Não, porquê? E será que podíamos fazer a mesma coisa considerando intervalos não à volta do número 1, mas à volta de outro número qualquer? Sim, porquê? Não, porquê? Portanto, esse é digamos, a apreciação final deste exercício, que tem a ver com o conceito fundamental que estamos aqui a abordar, que acho que toda a gente já deve ter percebido qual é, não é, meus meninos? Digam coisas, meus meninos. Professor, Sim? acha que me pode explicar a pergunta D? Ok, pergunta D, vamos Professor. ver. Com certeza que sim. Ora bem, então, pergunta D. Portanto, na pergunta D pede-se para escrever uma condição que exprima o facto de um ponto do gráfico pertencer a esta região. Ora, os pontos do gráfico têm coordenadas n, h de n. Estas regiões são faixas horizontais, portanto o n aqui não atrapalha. O h de n é que tem que estar entre aqueles valores, não é? Portanto, no fundo, a condição que nós queremos, eu vou escrever aqui ao lado, vou escrever aqui no GeoGebra, já agora, porque não? Vou pôr aqui uma caixinha de texto. Vou escrever aqui ao lado. A questão é, se nós queremos que o h de n
pertença, por exemplo, à região R1. Eu vou escrever assim agora, só para... Nós queremos verificar esta condição. Está visível, HDN pertence a R1, sim? Não conseguimos ver, professor. Não? Não. Ah, peço desculpa. Não tem problema. Meu engano. Agora já vem o GeoGebra, não é? Sim, Está escrito aqui HN pertence a R1. sim. Conseguem ver? Sim. Ok. Portanto, qual é a condição? No fundo, não é bem, em rigor, não é HN pertence a R1, é o ponto. Mas pronto, vamos escrever. Já agora vamos escrever tudo como deve ser. A condição é um ponto no gráfico. Bom, um ponto no gráfico é um ponto de coordenadas NHDN e nós queremos saber quando é que o ponto NHDN pertence à região R1. Ora, a região R1 é descrita por quê? Porque a coordenada Y está entre 0.9 e 1.1. Sim. Certo? Ora, a coordenada Y deste ponto é o HDN. Ou seja, isto é o mesmo que, vamos escrever em LaTeX, já agora, bonitinho, não é? Já agora, estou a falar com a Margarida, não é? Sim, exatamente. Que não esteve no princípio e, portanto, está menos à vontade com estas coisas do LaTeX, não é verdade? Sim, exatamente. Depois a gente pode combinar uma pequena... Podemos combinar uma pequena sessão para introduzir o overleaf e alguns pormenores sobre o LaTeX. Podemos combinar isso depois no fim da aula, se quiser. Ora bem, portanto, a condição é, o nosso HN tem que estar entre 0.9 e 1.1. Vamos fazer um bocadinho de cada vez. Portanto, estamos de acordo até agora? Sim. Okay. Agora, queremos exprimir esta condição usando módulo. Ora, o que é que acontece? Bom, temos aqui um intervalo 0.9 a 1.1, que é um intervalo à volta do ponto 1, que se exprime podemos descrever como sendo os pontos que estão à distância do 1 inferior a 0.1. Então, podemos reescrever esta coisa dizendo que isso é o mesmo que a distância do HN a 1 inferior a 0.1. E a distância dá-se através do módulo, não é? Sim. Como é que se faz a distância? Módulo de HN menos 1 menor que 0.1. Ok. Portanto, qual é a condição que nós queremos com o módulo? Bom, temos esta condição aqui. E as outras, claro, depois de fazer esta, as outras são todas iguais. Sim. Obrigada, professor. Se calhar não... Por acaso é a primeira vez que fazemos isto, não é? Não tínhamos tido a oportunidade de ver que também podemos escrever em LaTeX no GeoGebra. Isto é novidade para todos. Ora, a Ana Rita pede para explicar esta parte novamente. Esta parte é a parte da linha D, de condição, é isso? É essa parte? Esta parte aqui da condição que estamos a falar? É isso, Ana Rita? Ok. Portanto, a pergunta era, deixa-me cá ler exatamente como é que está escrita, a pergunta é, para cada uma das regiões R1, R2 e R3, podemos pensar no R1, escreva uma condição, usando módulo, que exprima o facto de um ponto do gráfico pertencer a essa região. Então, vamos lá recapitular. O que nós temos é uma condição que exprima o facto de que um ponto do gráfico, um ponto do gráfico da sucessão é um ponto de coordenadas NHDN. Isso está correto? Está claro isso, Ana Rita? Um ponto que está no gráfico, estes pontos, certo, não é? Bom, portanto, é esta questão que nós queremos. Queremos traduzir esta propriedade, o ponto NHDN pertencer a R1, queremos traduzi-lo por uma condição usando módulos. Está bem? Então, nós dissemos assim, bom, o R1, como é que nós descrevemos o R1? O R1 é esta região que até está aqui no ecrã, que caracteriza-se por o Y estar entre 0.9 e 1.1.
Ora, 0.9, 1.1. Mas se este ponto pertence a esta região, um ponto pertence, se tiver um ponto, vamos lá ver. Vamos escrever aqui ao lado, vou pôr aqui outro texto diferente. Vou pôr aqui ao lado. Portanto, se tiver um ponto de coordenadas AB e perguntar qual é uma condição para este ponto pertencer a R1, que condição é que eu vou escrever? Bom, o R1 é o conjunto dos pontos. Falámos até em condições, associamos a regiões do plano, domínios planos, temos até uma ficha sobre essas coisas. Não é? Dada uma condição, nós temos um conjunto de pontos do plano que satisfazem essa condição. E a condição é y entre 0.9 e 1.1. Ora, este ponto vai pertencer a esta região se o seu y estiver entre 0.9 e 1.1, ou seja, dado um ponto qualquer, coordenadas A e B, ele pertencer a R1, vai corresponder a sua coordenada y, bom, a coordenada y deste ponto é B, estar entre 0.9 e 1.1. Está claro isto, Ana Rita? Se um ponto pertence a esta região, que é descrita por y entre 0.9 e 1.1, então ele tem que satisfazer a condição correspondente. Está claro? Sim ou não? Alô? Ana Rita? Está-me a ouvir? Ah, sim, ok. Bom, e depois, a outra parte é transformar esta desigualdade, portanto isto é o que nós fizemos aqui com o AB igual a NH adiante a esta condição. E agora, a parte final é transformar esta desigualdade aqui, um valor estar entre 0.9 e 1.1, transformar usando modo, que é a distância ao ponto central deste intervalo inferior a 0.1. Ao fim e ao cabo isto é 0, a partir do 1, 0.1 para um lado dá 0.9, a partir do 1, 0.1 para o outro lado dá 1.1. Estar aqui é estar a uma distância que não atinge 0.1. Espero que tenha ajudado, se for preciso a gente continua comigo. Ok, Mariana pergunta como é que escrevemos o símbolo pertence e como é que escrevemos o símbolo de equivalência em LaTeX. Bom, vamos abrir aqui e está aqui escrito, o símbolo pertence escreve-se com IN e o símbolo de equivalência é este comboio left, right arrow, seta para a esquerda, seta para a direita. Estes símbolos estão também numa cábulazinha que está na página, quando quiserem consultar, também podem. Claro que isto não é para dizer que não perguntem, fez muito bem, a Mariana fez muito bem em perguntar. Também. E já agora, se por acaso não tiverem o professor à beira para perguntar, o Google está sempre à beira também. Se chegarem ao Google e perguntarem como é que se faz pertence em LaTeX, eles devem conseguir, não é? Ok. Está bom? Está a funcionar. Great. Aqui em left, right arrow é com L maiúsculo para dar assim este sinal de equivalente, assim com dois tracinhos, como a gente costuma pôr. Se puserem com L minúsculo, dá só uma setinha, um tracinho com setinha para cada lado, dá assim uma setinha fininha com duas pontas. Eu vou abrir agora uma folha nova para dizer algumas coisas sobre o exercício 3, assim as pessoas que entretanto quiserem avançar para o exercício 3 já têm algumas pistas. Portanto, algumas observações. Antes de mais, vou-vos mostrar aqui novamente as perguntas do exercício 3. Isto é só porque eu não consigo ver o ritmo de cada um, algumas pessoas podem estar já mais ou menos despachadas e assim eu dou algumas pistas para quem tiver mais avançado poder prosseguir. Depois podem sempre fazer perguntas para trás e para a frente sem problema nenhum. Tá bem. Portanto, no exercício 3, no fundo devem começar pela linha B, criar vamos representar este somatório.
os percentagens de somatório. Ao criar um somatório e pondo lá um n grande que não está definido, ele vai criar o slider automaticamente, não é preciso criarmos o slider em primeira mão. E depois vamos experimentar com o slider, ver os valores que obtemos para a soma e depois responder a estas perguntas. Reparem, nós só estamos a trabalhar aqui com somas finitas e, portanto, com somas finitas a gente só pode tirar determinadas conclusões. Não podemos, há certas coisas que nós não podemos extrapolar, podem parecer ou não parecer, mas não podemos tirar conclusões definitivas. Tá bem? Depois a mesma coisa com outra soma. E depois, até aqui, é tudo experimental. Vamos experimentar, vamos criar um slider com determinados parâmetros, conforme diz aí. Eu sugiro aqui o slider tomar valores até 10.000 e com intervalos de 25, porque vamos ter um slider com muitos valores e não adianta estarmos a passar por todas as parcelas individualmente, que vai tornar o cálculo mais pesado e o GeoGebra é capaz de se engasgar um bocadinho. Portanto, o slider até 10.000, de 25 em 25 é mais do que suficiente para a experimentação que nós pretendemos. Portanto, se tiverem em português, escrevem o comando soma, se tiverem em inglês, bom, não é difícil adivinhar, sum, e experimentam e veem a coisa a funcionar. É só questão de perceber. Eu acho que está em português. Neste caso está em português. Soma e escrevem a expressão que querem somar, variável, quanto a quanto, e depois alteram o slider. Ao criarem esta soma, ele vai criar um slider que provavelmente fica com o intervalo normal dos sliders, entre menos 5 e 5, não interessa nada, temos que depois alterar o slider para que ele tome aquele tipo de valores, e depois mais adiante será necessário ajustar ainda mais o slider. Não ponham um slider com um intervalo demasiado grande, portanto, eu pus ali 25 a 10.000 para as primeiras experiências, depois vão ver que 10.000 não chega, mas não ponham logo assim 100.000, ponham para aí 15.000 e experimentem a coisa, a ver o que é que dá. Escolhem estas, soma, não há dúvida, não há muita dúvida, quer dizer, temos de dar a expressão das coisas que estamos a somar, por exemplo, somatório de 1 sobre n, qual é a variável, começamos em 1, terminamos num n grande, que vai ser o nosso slide. Só 1 sobre n, por aí fora. Perdão. Variável n, valor inicial 1, valor final n. É isto que a gente quer. Ele queria um slider n minúsculo, que é uma estupidez, mas pronto. A versão anterior de GeoGebra era mais inteligente, não criava aquele slider n pequeno, que não faz nenhum sentido. E mais uma vez, cá está o slider n grande, nós não queremos entre menos 5 e 5, nós queremos de 25 até 10.000, 25 até 10.000, tem que fazer Enter, que é para ele registrar aqueles valores, e falta mudar o passo 25. E agora assim já temos o slider a funcionar, 25, 50, por aí fora. Depois analisamos o valor da soma em função do slider. Depois, quando passarem para a linha F, e portanto aí vamos usar o modo cache, aí convém fazer uma folha completamente separada, como eu já tinha dito, que é para ele não conhecer estes n's, nem estes sliders, não é suposto existirem quando estamos a falar em termos abstratos algébricos. Vão-se pronunciando, vão pondo questões sobre este, sobre o outro exercício. Eu não tenho a vossa informação sobre onde é que vão, se já estão despachados no primeiro exercício, ainda estão atrasados, digam coisas. Ora, a Carlota pede para eu repetir este passo relativamente ao N. O passo, suponho que seja o do ajustar o slider, será? Portanto,
Nós temos aqui um slider. Se nós clicarmos, vou voltar atrás, se nós clicarmos aqui em cima dos extremos, podemos alterar o valor. Portanto, se eu quiser que o meu slider comece em 25, eu ponho aqui 25. Eles ao início o slider está de menos 5 a 5. Quando criamos um slider, automaticamente, agora não fiz, 5. O slider fica a variar entre menos 5 e 5, que não nos interessa rigorosamente nada. Não é? Portanto, o que é que nós fazemos? Clicamos ali no slider, mudamos este valor para 25, fazemos Enter, que é para registar, mudamos o passo para 25, fazemos Enter para registar, mudamos o valor final para 10.000, fazemos Enter, pronto, e o nosso slider agora já começa em 25, vai até 10.000, ele aparece aqui em notação científica 1 vezes 10 à quarta, bem, 10.000, e anda de 25 em 25. Uma coisa que me lembrei agora de vos dizer, eu espero muito em breve, talvez amanhã, enviar-vos o feedback dos relatórios da ficha anterior. Por isso eu sugiro, é uma sugestão, não é uma obrigação, eu sugiro que não submetam muito rapidamente o relatório desta ficha para terem a oportunidade de ver os feedbacks da ficha anterior que podem ajudar a melhorar alguma coisa para este relatório. Se tudo correr bem, amanhã penso enviar os meus comentários sobre o relatório anterior para toda a gente, se tudo correr bem. Professor, Sim? na BI, quando diz qual deverá ser aproximadamente o valor de N para que a soma ultrapasse o valor de 6 e o valor de 10, basta mover o slider e ver mais ou menos quando é que é. Exatamente, é essa mesma ideia, exatamente. Ok. Nós, experimentalmente, o slider só anda de 25 em 25, portanto não vamos responder exatamente, sei lá, se for 173, por exemplo, não vamos mudar o slider, vamos dizer, bom, hipoteticamente, eu não me lembro agora qual é o valor, não é? Mas suponhamos que aos 150 ainda não chegava e aos 175 já passava, portanto será algures entre esses valores que está o número de parcelas necessário para atingir 6 ou o que for. Ok. E no C a mesma história, parece-lhe que a soma alguma vez ultrapassaria. Quer dizer. No C, vamos a ver, neste momento a nossa perspectiva deve ser aquela de trabalharmos com os dados que temos à frente. Portanto, é claro que se nós formos pôr pôr em ação os nossos conhecimentos da teoria, nós temos a resposta à pergunta. Nós sabemos se a soma ultrapassa ou não ultrapassa. Sim. Mas a sugestão aqui é olhar para, para as intuições que nos fornecem este exercício e ver o que é que, se nós fôssemos uns jovens do 10º ano que foram fazer uma sessão de GeoGebra e fizeram experiência e lhes perguntasse o que é que achas que a soma como é que ela se vai portar? Vai passar, vai chegar a esse valor? Qual é a intuição que o exercício nos está a sugerir neste momento? Okay. Depois, mais à frente, temos a resposta final, quando usarmos o CAS e confirmarmos aquilo que nós já sabemos pela teoria, podemos dizer assim, então agora sabemos qual é a resposta, e está, claro que vai estar, não é, de acordo com aquilo que aprendemos em análise 1. Não é? Sim, sim. Ok. Obrigada, professor. Ora, a Teresa pergunta, nas alíneas E e F do exercício 1, os intervalos têm obrigatoriamente todos os pontos a partir de um certo termo, ou pode ser um intervalo que só inclua alguns? Não, a pergunta é mesmo se nós conseguimos ter um intervalo que inclua todos a partir de uma certa ordem. A ideia é, se nós conseguirmos, portanto, eu vou pôr aqui a imagem da pergunta para vermos exatamente como é que está redigida a questão, peço desculpa. Portanto, a linha E e F do exercício 1, poderíamos, portanto, a questão é, se eu escolher uma reta, um intervalo à volta da reta y igual a 1, por exemplo, um intervalo desta forma.
um menos delta, um mais delta. Poderia também verificar que todos os termos, a partir de uma certa ordem para a frente, vão estar dentro desse intervalo. E a resposta, acho que toda a gente para esta altura deve entender que sim. E na linha F a pergunta é a mesma. Ou seja, se eu arranjar, por exemplo, como diz a Teresa, um intervalo de 0.01 à volta de 1.2, será que todos os termos, a partir de uma certa ordem, vão estar dentro desse intervalo? E também deve ser claro que a resposta vai ser não. E também deve ser claro porque é que não. Teresa, está a ver porque é que não? Está a ver a razão porque isso funciona, não é? Ou porque é que a resposta num caso é sim, na linha E a resposta é sim, na linha F a resposta é não. Qual é a distinção que fazemos, por exemplo, entre o 1 e 1.2? O que é que o 1 tem que o 1.2 ou o 2.75 não tem? Ok, pronto, diz que sim, e espero que toda a gente também esteja a perceber, se não, perguntem. Ora, ok, Inês pede para repetir aquilo que eu disse em relação à pergunta da Teresa. Ok, muito bem. Então, portanto, a Teresa perguntou se nestas alíneas E e F do exercício 1, está aqui, está no ecrã, se a questão aqui se põe em relação a todos os termos da sucessão a partir de uma certa ordem para a frente ou apenas alguns termos. E a minha resposta é que nós queremos saber se se passa exatamente a mesma coisa com todos os termos da sucessão, isto é, se eu der um intervalo como 1 menos delta, 1 mais delta, será que todos os termos da sucessão a partir de uma certa ordem vão estar dentro desse intervalo? Sim ou não? Bom, e como eu estava a dizer à Teresa, na linha E a resposta é sim, vão estar. E na linha F a resposta é não. Isso não vai acontecer se nós tivermos um intervalo à volta de um B que não seja 1. Né? E a distinção é porque o 1 é especial aqui. E acho que se percebe que é que o 1 é relativamente a esta sucessão que mais ninguém é. Entretanto, o João pergunta no B da 3, há vários valores de n que dá 10. Ora bem, boa questão. Portanto, no exercício 3, na linha B, nós deslocamos o slider e aquilo parece dar 10 muitas vezes. O que é que nós devemos fazer? O que é que nós devemos fazer, meus meninos? Se dá muitos termos 10, é claro que eles não são todos iguais a 10, pois não? João, não são todos iguais a 10, pois não? Já logo na primeira aula nós tivemos chocámos com esse tipo de situação, em que dava 1, mas não era 1. E o que é que nós fizemos? O que é que nós fizemos para... Não é o incremento, Margarida. Não é, a questão não é o incremento. O incremento está bem em 25, porque senão depois ficava muito, muito lento e as somas variam muito pouco. Exatamente, Inês. A Inês disse, é as casas decimais. Está bem? Portanto, nós devemos mudar o arredondamento para um número de casas decimais maior para vermos o resultado com mais precisão. E vamos, como a Margarida se calhar não teve a oportunidade de fazer, está cá connosco há pouco tempo, eu vou mostrar onde é que a gente faz isso. Portanto, nós vamos aqui ao menuzinho, aqui no canto superior direito, e vamos às configurações, e escolhemos o número de casas decimais de arredondamento. Portanto, aqui está só 2 casas decimais, para este caso, 2 casas decimais é muito pouco, vamos pôr 5, vamos pôr 10, não faz mal nenhum a gente aumentar, não é? Repara, há bocadinho estava 3.82, aparecia 3.82 e afinal não é, afinal é 3.815, não sei o quê. Portanto, quando mudamos o slider, isto vai mudar. Ao princípio muda ainda bastante significativamente e depois muda cada vez mais devagar. E não é surpreendente percebermos porque é que isso acontece, não é? Porque estas parcelas 1 sobre n, quanto maior for o n, são parcelas muito pequenas. Portanto, se estivermos com um n muito grande, ele vai aumentar devagarinho, devagarinho, devagarinho. Ok?
Está certo, João? Claro que se chegarmos ao 10.000, ainda não atinge. Por isso é que se diz aí, a dada altura, se for necessário, podemos alterar o slider. Mas não, como disse também há pouco, não exagerem, não ponham, por exemplo, 100.000, não vale a pena. Só é capaz de pôr o GeoGebra muito lentinho, tentar somar muita coisa. Portanto, chegados aqui, se não chega a 10, o que a gente faz, clica ali e muda. Vamos aqui um valor maior, por exemplo, 15.000. Se não der, mudamos para 20.000, ainda não há problema. Isso o João já tinha feito, porque já tinha chegado à conclusão que ele andava com as coisas perto do 10. Passou, não é? Portanto, agora a gente mais ou menos vai se aproximar e ver sensivelmente quanto é que é preciso. Ainda não chega. E agora, a da altura já passou. Mais uma vez, como dizia há bocadinho, não é preciso saber exatamente quantas parcelas são, mas, portanto, será algures entre, se este não chega e se o próximo já passa, portanto, será algures entre as duas coisas que o número de parcelas necessário para atingir aquela soma. Ora, para achar o número de parcelas exato, ajustamos os sliders entre valores mais próximos, pergunta a Inês. Não é necessário, eu não peço para fazer isso. Se vocês quiserem saber o valor exato, teriam que fazer isso, mas não vale a pena estarmos a aproximar tanto. Portanto, se nós soubermos, por exemplo, que este número não chega, mas que depois, se não me engano, o próximo já chega, não é? Então, este já passa. Também, uma coisa que podemos fazer é alargar isto mais para termos mais controle sobre o andar dos sliders, não é? Se a gente experimenta, então os 300 não chega, os 325 não chega, o 375 já passou, agora é só uma questão de ver se é 12.350. 12.350 não chega, 12.375 já passou. Portanto, basta dizer que está entre esses valores. Não é preciso estar a procurar o valor exato. Ora, para para a soma chegar a 10 já são precisos mais de 12.000 termos. Quando para chegar a 6 eram precisos poucos, não é? 300 ou assim uma coisa, não sei bem. Não me lembro exatamente do valor. Chegar a 6. $200 e tal. Né? 200 e tal para chegar a 6, mas depois, para chegar a 10 já são precisos 12.000 e tal. Para chegar a 21.056. Número muito grande. Ora, o professor pode repetir os procedimentos do 3A. Afinal já não é preciso, Afonso, ok. Então, já agora pode ser o 3A, portanto, o 3A, no fundo, é feito depois fazemos depois de criar o slider. A questão, eu suponho que a pergunta, penso que o Afonso já não precisa, mas de qualquer das maneiras a pergunta era modificar o slider apropriadamente. Portanto, no fundo nós fazemos o 3B, criamos o soma, ele criou o slider, mas o slider, como devem ter reparado, funciona de menos 5 a 5, se não fizermos nada, e nós criamos de 25 a 10.000 ou 15.000, então clicamos aqui e mudamos. Pronto, o Afonso já se apercebeu, mas de qualquer das maneiras, pronto, se alguém precisar mudar o valor do slider, se eu não quisesse começar em 25, quisesse que ele começasse só em 250, mudo, pronto, e agora já só começa em 250. E a mesma coisa para mudar o valor final, para mudar o passo, mas parece que está ok. Professor, Sim? no 2, Sim?
para construir regiões arbitrariamente pequenas nas condições do exercício anterior Sim, é à volta do 1 espera também? lá que eu vou mostrar o exercício 2 para benefício de toda a gente, porque a questão pode ser relevante para mais pessoas e deve ser. Portanto, no exercício 2, portanto, o que aconteceu, vamos voltar um bocadinho atrás. No exercício 1, nós vimos que se marcarmos uma região arbitrária à volta do ponto 1, 1 menos delta, 1 mais delta, conseguimos sempre que os termos de associação a partir de uma certa ordem em diante vão estar dentro dessa região, correto? Certo, sim. Pronto. E a pergunta no exercício 2 é: será que é possível, para esta associação que é dada no exercício 2, fazer a mesma coisa? Isto é, arranjar um determinado ponto tal que, onde esta propriedade funcione, que eu possa arranjar intervalos arbitrariamente pequenos à volta de um ponto e todos os termos vão cair dentro desse intervalo? Será que isto é possível fazer-se? Então não é à volta do ponto 1, é à volta de um ponto. De um certo ponto, à volta de um certo ponto. Ok. Mas a resposta é a mesma. Sim. Não é? Okay. O que é que se passa nesta associação? Bom, reconhecemos logo ali o menos 1 levantado a n, dá-nos uma pista, não é? E se nós ignorarmos o menos 1 levantado a n, ou seja, tomarmos sinal positivo nesta expressão, o que é que acontece? Ficamos com algo que tende para um meio. Um meio. E se nós olharmos para os termos com sinal negativo, ficamos com algo que tende para menos 1 meio. Portanto, a sucessão é uma sucessão alternada, mas só isso não era o suficiente. Alternada quer dizer que tem termos alternadamente positivos e negativos, sim. Mas além disso, os termos positivos formam uma subsucessão a tender para os negativos para menos 1 meio. Os negativos para menos 1 meio e os positivos para mais 1 meio. E, portanto, como nós sabemos no estudo das sucessões, se eu tenho duas subsucessões com limites diferentes, então a sucessão não tem limite. Exato. Não é? E como tal, não é possível fazer aquele joguinho que nós fizemos no primeiro exercício. Ok. Boa. Obrigada, professor. Não. Professor, desculpe, Sim. só mais uma dúvida. Sim, no relatório, na parte do trabalho realizado, é suposto, para responder a estas perguntas, é suposto ser uma coisa mais escrita ou mais em linguagem matemática? É assim, eu acho que é preferível, quando apropriado, nós escrevermos, dizermos as coisas. Por exemplo, não é possível encontrar intervalos nestas, ou encontrar um ponto nestas condições, porque a sucessão não tem limite. Não é preciso estarmos a pôr ali, existe deltas para todos. Evitem escrever, digamos, textos em que no meio se introduzem quantificadores e coisas assim do género. Portanto, quando nós queremos fazer uma conta, pomos lá a expressão, dizemos que obtivemos a expressão, pomos lá o somatório, pomos lá o que for, tudo bem. Agora, quando estamos a explicar o porquê das coisas, é preferível nós explicarmos por palavras, em língua portuguesa. Ok. E outra coisa, como é que escrevem em LaTeX a soma, o somatório? O somatório escreve-se com um backslash, todos os comandos em LaTeX começam com um backslash, não é? Aquela barra ao contrário, e depois sum, S-U-M. Ok, boa. Obrigada, professor. Já agora, Margarida, está a escrever no overleaf? Sim. Ok, bom. Depois, se precisar de ajuda sobre isso, como disse, podemos combinar, até fazer uma pequena sessão de videoconferência para algum apoio que precisar, se precisar, claro. Ótimo, obrigada. Vou abrir aqui uma folha nova. Tá bem. Ok, agora já estão a ver o... Eu vou abrir uma folha nova. Abrir uma folha nova, neste caso não preciso gravar. Quando abrimos uma folha nova, ele dá-nos estas opções aqui sobre o modo em que queremos trabalhar. Neste caso, nós queremos trabalhar com o modo CAS. Como eu estava a dizer, CAS é Computer Algebra System. Escolhemos aqui e vemos que é ligeiramente... visualmente, nota-se algumas diferenças. Aqui, os botões que aparecem em cima são diferentes dos que tínhamos atrás. Continuamos a ter aqui uma área gráfica ao lado. E aqui também temos uma zona de input semelhante ao que estamos habituados, mas funciona de maneira ligeiramente diferente. Estava eu a dizer que nós podemos pegar numa folha onde já estamos e podemos mudar
de modo, vamos aqui às disposições e podemos escolher, podemos voltar para o modo gráfico, temos o aspecto exatamente habitual, e portanto nós poderíamos estar na folha anterior e mudar, mas qual era o inconveniente disso? Era que nós já tínhamos definido um N, que era um slider, e agora nós não queremos que o N seja slider nenhum, portanto por isso é que eu aconselhei, e aconselho, começarmos uma folha nova, para que não haja nenhum significado atribuído ao N minúsculo ou ao N maiúsculo. Outra coisa que é uma diferença subtil e um bocadinho chata no GeoGebra é que quando nós, no modo gráfico, queremos atribuir um valor a qualquer coisa, usamos o sinal de igual e aqui temos que usar o sinal de 2 pontos igual. Portanto, se eu quiser definir aquela soma, posso dizer que vou chamar H à soma, posso usar o comando soma como atrás, e ele vai dar as mesmas opções, mas vai funcionar de maneira diferente. Portanto, e vamos ao experimentarmos esta coisa, vamos ver como é diferente. Ou seja, ele agora não vai calcular um valor aproximado com não sei quantas casas decimais, vai representar esta soma de maneira simbólica. E, nomeadamente, nós queremos representar não uma soma finita, mas uma soma infinita. E como é que a gente indica uma soma infinita? Bom, indicamos tal e qual da mesma maneira e quando chegamos ao valor final vamos dizer que é infinito. E por acaso aqui na outra turma ficámos aqui um bocadinho perplexos porque a gente punha aqui infinito e ele não estava a dar e depois descobrimos que, embora ele traduza muitas coisas, não traduz o nome de infinito. Temos que escrever infinity em inglês, mesmo que esteja aqui o nosso GeoGebra a funcionar em português, como está aqui neste caso. Portanto, nós vamos escolher esta soma, vamos escrever tal e qual, um sobre n, com a variável n, começar em 1 e até infinito. E vamos ver o que acontece. E devem saber o que é que vai acontecer, não é? Mesmo antes de ele dar a resposta, vocês devem imaginar que soma é que ele nos vai dizer que é. Portanto, o que eu gostava aqui de dizer é que nós aqui temos que escrever, mesmo em português, temos que escrever infinity. E depois ele vai dizer o resultado. Ou seja, o GeoGebra no modo cache sabe um bocadinho de análise. No modo gráfico só sabe fazer contas, mais ou menos. Aqui, digamos, nesta última linha que nós vamos propriamente pôr em ação os nossos conhecimentos de análise e interpretar os resultados obtidos em função daquilo que a gente já aprendeu em análise 1. Toda a gente aprendeu séries em análise 1, certo? Vão dizendo coisas, meus meninos. Ponham dúvidas. As pessoas podem estar mais atrás ou mais à frente, no 1, no 2, no 3, na linha A, na linha F, seja o que for. Pronuncie-se. Ora, Mariana diz: quando mudei para o modo cache, não foi criado. Pois não, é suposto precisamente não ser criado automaticamente, não é preciso. Precisamente isso é uma das diferenças do modo cache, é que o N é um símbolo, não é preciso, não é criado nenhum slider, não. Portanto, Mariana, quando escreveu a série, vamos lá ver, vou pôr aqui o GeoGebra novamente, quando escrevemos a série, ele deve dizer qualquer coisa como isto, certo? Pois, está tudo bem, é mesmo assim. Reparem que esta série não depende, esta expressão não depende de n. O n é apenas uma variável muda. Se eu dissesse sim, o somatório de 1 sobre i, quando i vai desde 1 até infinito, continuava a ser exatamente a mesma coisa. O n não é um parâmetro deste problema, ao fim e ao cabo. É uma variável muda. Podemos mudar o nome da letra n para outra coisa qualquer que não altera o resultado. Professor, quando eu faço a soma, o somatório, mas em vez de ser 1 sobre n ao quadrado é 1 sobre n ao cubo, dá-me zeta de 3. Sim, dá zeta de 3, sim. E isto aqui é um número concreto. Isso é um número concreto, sim. Sim, okay.
mas o objetivo do exercício Sim, era não, com base nas outras é duas. com base nas outras duas Sim. tirar Sim, sim. as conclusões que se pode tirar a propósito disso. Não é? Ok. Portanto, é, ao fim e ao cabo, relembrar o que aprendemos em análise 1 sobre o estudo das séries, não é? Nomeadamente um Sim, sim. critério em particular Uhum. para estudar as séries. Nós, conhecendo o resultado do somatório de 1 sobre n e do somatório de 1 sobre n ao quadrado, podemos, Sim. a partir de uma das duas, podemos concluir qualquer coisa sobre o somatório de 1 sobre n ao cubo. É a pergunta. De facto, Ok. este zeta de 3 não nos diz quanto é que é o número, mas é, ao fim e ao cabo, a função zeta é a função zeta, chamada zeta de Riemann, que é precisamente definida como isso, ou seja, o zeta de um K é o somatório de 1 sobre n levantado a K. Portanto, no fundo, Ok. esta resposta não nos diz grande coisa, não é? Se eu escrever o somatório, de 1 sobre n ao cubo, dá exatamente isso que a Margarida disse. Portanto, com n desde 1 até infinito, ele vai dizer zeta de 3. O Pois. número zeta de 3, por definição, é a soma daquela série. Portanto, Ok. não ajuda muito, não é? Sim, sim, sim. Ok. Quer dizer, nós Obrigada. poderíamos, se quisermos, podemos selecionar aqui e clicar neste botão que tem um sinal de aproximadamente igual para nos dar um valor aproximado. Eu, mais que a gente assim, de repente pode Boa. dizer quanto é que é aproximadamente zeta de 3. Bom, sabemos que é de certeza mais pequeno do que π ao quadrado sobre 6, Sim. porque precisamente estamos a comparar com a outra série. Ok. Boa. Obrigada, professor. Quadrado, lá está. Este aqui, isto também é um sobre um sexto π ao quadrado, é o zeta de 2. Não é? Mas neste caso nós conseguimos obter uma expressão fechada, acabada por este valor, π ao quadrado sobre 6. E o zeta de 3, não sei confesso que não sei se há assim uma fórmula simpática que nós consigamos dar para ela. Se há, eu não conheço, é capaz de haver. Não sei, sinceramente não sei qual. Professor, estes valores que o CAS dá é a soma limite. Não sei exatamente o que é que está a chamar a soma limite. É a soma da série mesmo, não é? É a Sim, soma sim. até infinito. Ok. É o limite das somas parciais. É a soma, exatamente o resultado da soma. Portanto, esta soma somatória de 1 sobre n ao quadrado, nós sabemos que, por um lado, porque é uma série de Dirichlet com o expoente maior que 1, sabemos que é convergente, mas esta é uma soma para a qual é possível calcular explicitamente e verificar que dá este valor simpático, π ao quadrado sobre 6. Portanto, é a mesma soma da série, neste caso conseguimos calcular e dá π ao quadrado sobre 6. Não é tão fácil de calcular como aquelas que se aprendem em análise 1, por exemplo, as séries geométricas, que é uma fórmula muito fácil, ou as séries de Mengele, que é também muito fácil de calcular a soma. Esta não é tão fácil, mas é possível calcular e verificar que dá este valor. Ok. E estes valores depois permitem-nos responder com certeza as perguntas anteriores. Estes valores permitem-nos responder com certeza a perguntas anteriores, exatamente. Ok. Exatamente. Nomeadamente aquelas C e D da Exato. primeira parte que conseguimos saber. Portanto, será que esta soma, a soma de somatório de n igual a 1 até qualquer coisa de 1 sobre n vai ultrapassar 21.056? Bom, se ela vai para o infinito. Sim. É? Será que a outra vai ultrapassar 21.056? Bom, Uhum. Okay. se dá π ao quadrado sobre 6, e π ao quadrado sobre 6 é assim um número pequenino, não é? Aliás, É 1,64. 1,6 qualquer coisa, porque é o que aparecia quando somávamos um número bastante grande de parcelas, aquilo ficava por ali, por volta desse valor. Uhum. Então também sabemos se ela vai atingir ou não vai atingir outra coisa maior. Ok, boa. Obrigada, professor. Não? A Inês pergunta na 3C. Na 3C é para ter em consideração os valores de n estabelecidos em A ou por ser uma série divergente. Agora vamos lá ver a 3C, pergunta. Bom, portanto, ora, ok, a Rita, entretanto, pergunta como é que se escreve o valor, o sinal de aproximadamente em LaTeX. Ok, então vamos responder estas duas questões. A pergunta da Inês, na pergunta 3C, agora eu vou mostrar a 3C.
Na pergunta 3C, pergunta-se, parece que a soma, como eu há bocadinho disse, aqui a ideia não é usar a teoria, é dizer o que é que parece em função do que se deu o que se observou nas alíneas anteriores. Também, portanto, é precisamente, portanto, é para ter em consideração o que é que se observou, como quem não sabe nada, dizer assim, eu não sabia nada disto, nunca estudei séries, experimentei estas somas e agora pergunto, bom, experimentei, vou semana 10, demora muito, não sei o quê, será que parece que vai passar, chegar até 21,56 ou não? Portanto, essa é a questão. Portanto, depois, na linha F, adiante, na terceira parte da linha F, então sim, dizer assim, então com aquilo que nós vimos na linha F, quando nós calculamos a soma da série, podemos então dizer, afinal, sabemos, e aliás sabíamos, não é? Portanto, nós na linha C fazemos um bocadinho de ingênuos e não sabemos séries, está bem? Portanto, só dizemos o que é que parece em função do que experimentámos. Na linha F, então, damos a resposta cabal e definitiva em função do que, não só o que o GeoGebra nos diz, mas também do que sabemos da teoria da análise 1. Em relação à pergunta da Rita, a Rita pergunta como é que se escreve aproximadamente em LaTeX, eu vou escrever mesmo aqui, é assim, é \approx, com 2 P's, atenção porque isto é em inglês, portanto, escreve-se assim, e dá o tal sinalzinho com uma espécie de um sinal de igual curvo, como nós estamos habituados a pôr aproximadamente igual. No exercício 1F, a Joana pergunta, podemos justificar dizendo que HN converge para 1? Sim, exatamente, é isso mesmo, no caso. Portanto, a linha F, nós podemos dizer que a sucessão converge para 1 e, portanto, se eu tiver outro ponto qualquer diferente, aquilo não vai acontecer, nomeadamente porque nós sabemos que se a sucessão converge para 1, não pode convergir para mais coisa nenhuma. Ou seja, há um princípio bem conhecido que é da unicidade do limite. Uma sucessão só pode ter um limite. Se ele tende para 1, não pode tender para outra coisa qualquer. Na última pergunta, a questão aqui não é para dizer o que é que a gente sabe sobre esta série, é para dizer o que é que nós podemos concluir em função dos resultados que obtivemos aqui. Não é? Portanto, do facto de nós estudarmos esta série e esta série, no GeoGebra diz-nos que quanto é que dá a soma desta série, dá infinito, quanto é que dá esta soma desta série, π ao quadrado sobre 6, qual destes dois resultados é que nos permite dizer algo sobre esta série, como se nós não sabemos nada. Claro, se eu for calcular a soma da série dá a zeta de 3, dá um número real, eu sei que a série é convergente, mas porquê, não é? Destas duas, da informação que obtivemos sobre esta série, pode-se tirar alguma coisa para aquela, sim ou não? E da que obtivemos sobre esta série, pode-se tirar alguma coisa para aquela, sim ou não? Uma pode, outra não pode. Realmente dizer qual é o critério que a gente está a aplicar para obter essa conclusão. Ora, a Inês pergunta, no exercício 1C determinamos o número de termos fora das regiões, igualando a expressão da sucessão a 1.01 e a 1.001 e por aí fora. Bom, então vamos lá ver. Nós vimos qual é a condição que nos diz se o HN está em cada uma das regiões. Isso era uma das questões que se levantou. Vamos lá ver. Nós vimos que o nosso HN pode-se escrever como 1 mais 1 sobre n mais 1. E vimos também é fácil de ver que o problema nunca está deste lado, não é? O problema está sempre do lado aqui. Portanto, nós podemos facilmente ver, considerar a condição HN menor que 1.01 e ver qual é o que é que obtemos, não é? Portanto, se nós escrevermos, eu até vou escrever aqui, deixa-me só abrir aqui uma coisa, só abrir aqui uma coisa nova.
Já vos vou mostrar. Okay. Ora, entretanto, a Ana Rita pergunta como é que escreve o símbolo diferente e vou responder rapidamente, porque isso é uma resposta rápida. O diferente escreve-se assim, /NE, not equal, NE ou NEQ. Dado das duas maneiras, NEQ ou só NE, eu escrevo só NE, que é mais curto, faz exatamente o mesmo efeito. Vou escrever aqui também no chat para ficar escrito. Assim. Sem chat. Bem, ora bem, voltando à pergunta da Inês, de assim, se eu quero, reparem que a questão é termos temos o nosso HN entre 0.9 e 1.1, por exemplo. Mas reparem que o HN maior que 0.9 não nos diz absolutamente nada, porque o HN é sempre maior que 1, portanto esta parte é sempre verdade, portanto podemos esquecer esta parte e perguntar quando é que o HN é menor do que 1.1. Mas o HN é 1 mais 1 sobre n mais 1. Podemos tirar o 1 e fica só isto. E isto é muito fácil. Agora inverte a fração, fica n mais 1 maior do que... n mais 1 maior do que 6. Não é? Professor, eu não estou a conseguir ver nada. Não? Estou no Júpiter. Espero lá que... peço imensa desculpa. Obrigado por chamar a atenção. Nada. Eu já percebi o que é que aconteceu. Eu tenho dois ecrãs e eu mudei a janela que estava partilhada de um ecrã para o outro e o Zoom suspende a partilha quando eu mudo de um ecrã para o outro e não reparei nisso. Agora já estamos a ver. Portanto, agora já estão a ver. Portanto, a questão é... Deixa-me cá emendar isto. Nós tínhamos isto. Portanto, a pergunta era quando é que o HN está... Como é que eu vejo quantos tempos do HN é que estão fora? Ora, não conseguiu ver depois. E a Ana Rita disse também não conseguiu ver o símbolo. Então, pois, eu vou repetir aqui o que eu tinha escrito. O símbolo escreve-se assim, NE dá o sinal diferente. Not equal. Ora, portanto, nós queríamos ver se o HN estava entre 0.9 e 1.0, ou 0.99 e 1.01, mas como o HN é sempre maior do que 1, não temos que preocupar com o outro lado, basta-nos ver quando é que é menor do que 1.01, e isto dá esta condição, ou seja, fica o n mais 1 maior do que 100, n maior que 99, é uma conta muito rápida, e a mesma coisa para os outros. E se fizermos a mesma coisa com delta, fica basicamente a mesma coisa, o 0,1 mais delta fica menor do que delta, e fica n mais 1 maior do que 1 sobre delta, extensivamente. Delta... Professor, esse S de dólares é só no princípio e no fim de cada instrução? Nós usamos dólar no princípio e no fim de cada expressão matemática. Portanto, se eu quiser, por exemplo, fazer o somatório, vamos supor, imaginemos que eu ia escrever, e isto está aqui, é uma ferramenta chamada Jupyter Notebook, que nós vamos usar noutro caso, mas a vantagem que tem é que eu posso escrever só pedacinhos de LaTeX sem ter o documento todo, e como estamos só aqui a experimentar umas formas, isto dá um jeito muito grande. Imaginemos que eu queria escrever um somatório, não é? Por exemplo, somatório a série harmónica. Então eu ponho somatório e depois vou pôr aqui n igual a 1 e depois ponho lá em cima até infinito. Mano. E depois ponho a fração 1 sobre n. 1 sobre n. Para eu escrever esta fórmula toda, isto é uma fórmula. Eu posso dizer, imaginemos que estou a falar a série, e agora vou meter esta expressão. Portanto, toda esta expressão vai se meter com $1 ao princípio e $1 no fim. Ok. Pronto, introduzir no meio do texto. No meio do texto, exatamente. No meio do texto, quando tenho uma fórmula, começo com $1 e depois escrevo a fórmula toda e no fim ponho $1. E volto a escrever o texto. Por exemplo, posso agora continuar a escrever. Chama-se série harmónica. Vou escrevendo, bonitinho, tenho uma fórmula, meto os dólares e, portanto, somatórios, frações, integrais, potências, o que for. Escrevo tudo direitinho, pois é uma questão de, claro que vai só pouco a pouco aprendendo.
A Margarida está pela primeira vez a mexer em LaTeX, isso os colegas podem não estar a perceber. Ela, como entrou mais tarde, não teve o benefício de ter aquelas primeiras aulas no laboratório mesmo, onde íamos experimentando com LaTeX. Portanto, vamos dando assim umas ajudas. Mas na página também há uma pequena cábula sobre como é que se faz vários comandos, como é que se faz somatório, integral, potências, raízes, etc. Há lá uma pequena cábula para ajudar. Boa. Obrigada, professor. Ora, a Joana estava a perguntar como é que se representa uma série em LaTeX. Ora, nem mais, não é? Está aqui no ecrã. Ora, entretanto, a Ana Sofia disse, professor, não é para falarmos do facto da sucessão ser decrescente e ter limite igual a 1, pelo que o primeiro termo é o maior termo da sucessão, logo o intervalo tem de ser entre esses valores. Ora, a linha E, deixem-me ver exatamente como é que está a pergunta da linha E. Bom, a questão aqui não, o facto dela ser decrescente não é particularmente importante nesta situação. O que é importante aqui é o facto de ter limite igual a 1. Portanto, se nós nos lembrarmos qual é a definição de limite, o que é que a definição de limite nos diz? Diz precisamente isso que nós estamos aqui a experimentar. É, se eu arranjar uma vizinhança do 1, e já agora vou mostrar aqui outra vez, então, mudar a coisa, está o PDF. Portanto, isto o que é? Menos delta, mais delta, uma vizinhança de 1, um intervalo à volta de 1. E o que diz a definição de limite é essa a sucessão tende para 1 quando acontecer isto que estamos aqui a dizer, isto é, dado uma vizinhança qualquer do 1, todos os termos a partir de uma certa ordem, por mais pequena seja essa vizinhança, há de haver uma ordem de maneira que todos os termos daí para a frente estão dentro desse intervalo. Ora, nós estamos em presença de uma sucessão que tende para 1, portanto, o que estamos a dizer é que isto vai acontecer para um delta qualquer, vai haver termos a partir de uma certa ordem que vão estar dentro daquela vizinhança. E até vimos aqui, estava aqui no ecrã, e vou mudar outra vez o share para a outra imagem, vimos até a conta que a gente precisa de fazer. Dizer assim, no fundo é esta questão que temos aqui a dizer. Nós podemos dizer assim, quando entre 1 menos delta e 1 mais delta, ou seja, o HN está num intervalo entre 1 menos delta e 1 mais delta, vai acontecer precisamente desde que este número seja menor que delta. Como eu estava a dizer, esta parte é sempre verdade. O H é 1 mais qualquer coisa, é sempre maior do que 1 menos delta. Esta parte não é preciso nenhuma conta para justificar, e esta parte escreve-se facilmente porque o H é 1 mais 1 sobre n mais 1, cortamos um dos dois lados e fica isto menor que delta. E, portanto, isto agora fica equivalente a n mais 1 maior do que 1 sobre delta. Portanto, conseguimos dizer assim, todos os termos a partir de uma certa ordem vão estar, sim, desde que o n seja maior do que 1 sobre delta menos 1, o HN vai estar dentro daquele intervalo. Portanto, no fundo, isto consiste nem mais nem menos em provar que, de facto, realmente a sucessão tende para 1, como nós suspeitávamos.